Então, vamos agora direto conversar com a deputada federal pelo Acre, pelo MDB do Acre, deputada Jéssica Salles. Deputada, boa tarde. Nós estamos depois do Gazeta Alerta, né? Já é tarde aqui no Acre. Muito obrigado por aceitar o convite da nossa produção. Seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Olá, boa tarde. Para mim é uma felicidade imensa. Me sinto muito honrada pelo convite, muito honrada por ser entrevistada por você e desejo que a nossa entrevista seja das melhores possíveis. Então, eu faço aqui das minhas palavras gratidão. Deputada, tem um assunto que é um assunto muito caro para o povo do Acre e que está passando por um momento de muita tensão, não só no Acre, mas no Brasil inteiro, mas especificamente aqui no Acre, que diz respeito à educação. Os trabalhadores em educação, na próxima sexta-feira, se a memória não me falha, vão atender a uma convocatória do maior sindicato do Estado, o Sinteac, porque um dos pontos de agenda é a possibilidade de não voltar às aulas, nem presencialmente e também nem de forma remota. A corda está muito tensa na relação entre os trabalhadores em educação e o governo do estado do Acre. A senhora votou, a última votação que teve no Congresso, uma votação das mais polêmicas, foi a respeito de se considerar, classificar a educação, o trabalho dos professores como essencial ou não. E a senhora entendeu que era uma atividade essencial. Esse entendimento, na prática, obriga os professores a voltar para a sala de aula em quaisquer condições, não é? E aí, deputada, a senhora acha que esse entendimento facilita a vida do educador? Olha, quando você vai fazer uma votação, tudo depende da conjuntura naquele momento, né? Eu acho que a gente está tendo um prejuízo muito, mas muito grande em relação à educação de todo o nosso país, inclusive a do Acre, que sempre está abaixo do essencial. E você dizer que um profissional de educação ele não pode trabalhar e um profissional da saúde ele deve trabalhar, ou um policial, ou um bombeiro, ou vocês repórteres, né? É obrigatório. Então, na minha opinião e sincera, eu acho que nós todos devemos fazer sacrifícios. Não é nenhuma categoria de profissão melhor do que a outra. São essenciais todos. Então, naquele momento, eu pensei dessa forma, não querendo desvalorizar o nosso profissional, o educador, mas eu acho que tem que ter esse entendimento, e aí cabe o governo do estado fazer, assim como o municipal, fazer o seu plano, né? O seu planejamento, como que vai retornar, como que pode ser possível, se vai ser presencial ou remotamente, porque não depende só da vontade do professor, não depende só de uma diligência ou então uma aprovação aqui do Congresso, aqui da esfera maior, do Executivo maior, para poder determinar como é que deve ser feito. Cabe cada particularidade do seu governo, do seu estado e do seu município, se tem condições ou não. Então, dessa forma, eu muito tranquilamente falo que nenhum profissional é melhor do que o outro. Todos estão na mesma situação hoje, do que estamos vivendo, que não é novidade para ninguém, do que estamos passando na área da saúde em relação à pandemia, e dessa forma eu acredito que tem que ser realizado um belo planejamento, mas que também tem que ser de frente e com toda a força, energia e vontade e capacidade do governo do estado e do município. Deputada, a senhora tem conversado com alguns professores lá a senhora é da região do Juruá, sobretudo da região do Juruá, que é a sua base eleitoral. O núcleo de educação lá dos trabalhadores, a senhora tem conversado? O que a senhora tem sentido? Como é que a sua votação repercutiu lá? Olha, em relação a isso, com toda naturalidade, não tive um feedback
diretamente dos profissionais educadores. Eu não me atento exclusivamente em cada votação, e o debate ele vem antes, a repercussão depois fica difícil, porque se você for parar para analisar, nós temos deficiências em todas as áreas, e o principal hoje é saúde. Então, o que eu vejo é um descontentamento total. Se a aula vai ser presencial ou se ela vai ser remota, há uma grande dificuldade de implantação das duas formas. Porque eu fui recentemente agora em Marechal Thaumaturgo e fui até a escola estadual e estava assim, uma decadência, estava destruída. Isso é uma função do governo do estado, da estrutura para que os educadores possam ensinar da melhor forma e também para os alunos de receber esse ensinamento. Então, eu vejo uma ampla descontentamento de toda a classe da educação em relação ao Juruá. Se você for nas escolas lá, que não deve ser diferente daí, da região do Alto Acre, da nossa capital, tem muito déficit em relação à estrutura. Então, fica difícil até dizer presencial ou remotamente, fica muito impossível ou muito difícil, como eu já disse, de poder dizer que está todo mundo feliz, então todo mundo vai acatar. Não existe isso. Existe um grande descontentamento, e não é só porque houve uma votação daqui que vai ferir a integridade do educador. Não, ele está pensando, primeiro, foi pelo menos o que eu senti, da falta de estrutura que oferece, infelizmente, nosso estado, não só nessa área, mas em todas as outras. Olha, é importante essa sua fala relacionada à infraestrutura das escolas em uma região que é tão especial, e a senhora relatando que a escola sem condições, sem oferecer condições de trabalho aos educadores e muito menos de aprendizado, né? Então, isso aí é uma fala importante para se perceber a respeito das falhas da execução da política em saúde no Estado. Eu queria lembrar aqui, professora, que um dos argumentos, um dos principais argumentos utilizados pela classe trabalhadora, que tenta dialogar com o atual governo também, diz respeito à falta de consequências daquilo que se combina nas negociações. Todos eles são recebidos, mas a conversa não tem consequência. A senhora observa isso na prática, quando a senhora vai fazer as visitas às suas bases, que essa falta de diálogo efetivo por parte do governo do Estado chega na ponta dessa forma aí? A senhora consegue sentir isso lá no Juruá, por onde a senhora anda? Olha, um exemplo bem claro disso aí, não vou nem falar da educação, mas eu vou falar de uma área que eu entendo um pouco, que é da área da saúde, como formação de médica. Um exemplo disso, eu não sei qual é o problema, o que está precisando, porque o mais difícil é você arranjar recursos, arrumar recursos. Para você ter uma ideia, e lhe respondendo, a comunicação, desde agosto, um exemplo, quando começou toda a pandemia no ano passado, uma das primeiras ações que eu fiz foi destinar todo o meu recurso de bancada federal, né, que são 20 milhões cada parlamentar, que os 11 parlamentares eles têm direito de indicação, e indiquei todo na área da saúde para o Estado. Então, foram 20 milhões indicados para equipamentos, montar o hospital de campanha na região do Juruá, ali no hospital de Cruzeiro do Sul, que é o hospital de referência para os 5 municípios, atende até fora do nosso estado, municípios ali do Amazonas, né, desde Tarauacá. Então, a demanda é muito grande. Eu entendia que se eu sou representante, filha da terra, e que eu preciso, de alguma forma, ajudar, eu não pensei 2 vezes. Foi o recurso integral do meu recurso de bancada na área da saúde, dos 20 milhões de reais, para o governo do estado aplicar em equipamentos para esses hospitais. Ou seja, hoje, e aí eu fico muito triste em saber que esses milhões, 12 milhões, estão ainda na conta do governo,
esperando por licitação, eu não sei que processo, mas desde agosto, 12 milhões, um montante muito importante, porque 6 já foram pagos para os insumos, como materiais de luvas, de aventais, e o grosso que eu falo dos equipamentos, como ressonância magnética, que nunca em Cruzeiro do Sul, na história de Cruzeiro do Sul, do Acre, o município desse que tem mais de 100 anos e é o segundo maior do nosso estado, ainda não ter uma ressonância, e eu, através do meu recurso, eu destinei esse equipamento, o dinheiro na conta, e até hoje, desses 12 milhões, a única coisa que chegou muito pouco, mas de relevância, foi uma tomografia que há 2 meses está lá na caixa, que ainda não foi montada. Então, é um descontentamento e uma frustração, na verdade, até lhe dizer como representante do Estado, porque você vai, consegue o recurso, consegue recursos extras orçamentários e tem toda essa demora e eu não consigo entender. Então, hoje, para você ter uma ideia, o Hospital do Juruá, ele vai receber ressonância magnética através das minhas emendas, vai receber ambulância, raio-x, vai estruturar toda a parte do hospital para poder atender essa demanda muito grande, que é a região do Juruá. Deputada. E, infelizmente, o dinheiro na conta e a gente não consegue entregar nada, não consigo entregar nada. Isso é uma frustração muito grande. Então, eu lhe respondo dessa forma. Deputada, muito, muito interessante essa sua fala e em função dela, eu lhe faço 2 perguntas. Eu queria saber da senhora o seguinte, o que a senhora, diante desse cenário que a senhora expôs, da incapacidade do governo do Estado em executar política pública, executar compras, equipamentos que a senhora falou aí, que já estão lá, falta de tirar do pacote e montar para poder fazer o serviço público de saúde, o equipamento continua encaixotado. A senhora, por que a senhora não denunciou isso no Ministério Público Federal? E outra coisa, se a senhora conseguiu estabelecer algum diálogo com alguém do gabinete do governador para que essa situação efetivamente não ocorra. A senhora consegue ter uma pessoa que faça essa mediação no gabinete civil do governador? A senhora tentou isso, deputada? Olha, toda terça e quarta-feira tem sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Todos sabem que a minha mãe é a deputada Antônia Salles. Constantemente, não só ela, mas como o deputado Jonas Limas, todos os apoiadores, e que sabem dessa situação, que não é novidade para ninguém. Recentemente tem saído até nos meios de jornais aí, como o AC 24 Horas, né, tem mostrado essa grave situação, não só aí, mas também em Brasileia, que tem lá um tomógrafo lá que está sendo ainda instalado, já está há 2 meses lá, e isso também está acontecendo na minha cidade de Cruzeiro do Sul. Se eu te falar quantas vezes, e posso te provar que não foi por falta de interesse da minha parte, porque senão não teria colocado os recursos. Então, e dei pela segunda vez, porque já houve a segunda indicação minha das minhas emendas de bancada, mais 20 milhões só na área da agricultura, da agropecuária, porque eu sei que recentemente houve uma perda imensa dos nossos agricultores com as suas produções, então a gente precisa incentivar, precisa ajudá-los. Então foram mais 20 milhões para o governo do Estado de indicação de 2021 para poder tentar amenizar os problemas da agricultura em repercussão das enchentes que houve. Mas, lhe dizendo, não foi falta de interesse. Constantemente, o meu gabinete está em sintonia, em ofícios, perguntando quando serão as entregas, o que está acontecendo. Não só eu, mas como o trabalho legislativo do Estado do Acre, os deputados estaduais, inclusive a minha mãe, Antônia Salles, faz praticamente toda terça e quarta-feira essas cobranças. É só ver quem acompanhar, quem tem essa oportunidade, né, de ficar, que eu acho que tem que ser assim, perto, ouvindo e vendo e cobrando, que pode dizer, olha, ela está falando a verdade mesmo. Então, assim, a falta de interesse não é minha. A falta de interesse, e por muitas vezes já falei, talvez
cabe ao secretário de saúde, eu não posso nem culpar o governador Gladys Cameli, porque para isso é que existem os secretários. Você não faz... Aqui no meu gabinete não tem nada que não passe por mim. Assim é uma empresa, aí é você dentro da sua casa, você sabe dos problemas. Então, se eu te nomeio para você ser um secretário da saúde, é uma responsabilidade imensa, você tem que dar conta. E mais um montante desse, que não só eu, como parlamentar, enviou na época da saúde, também outros deputados e senadores também fizeram a mesma coisa. E eu posso lhe dizer, a comunicação, ela é muito ineficiente, ela falta conosco de ter esse feedback, como é que está, quando que vai entregar, porque o mais difícil, eu tenho certeza que você concorda comigo, que é de conseguir o recurso para comprar esses equipamentos. Para você ter noção, um tomógrafo custa 3 milhões de reais. Então, se a gente ajuda o governo, né, que eu tenho sido fiel em ajudar, não é para ter medição de esforços, é para você ir com todo, mesmo que você não tenha capacidade, talvez, intelectual, né, que às vezes a gente não está preparado para exercer tal cargo, você tem que se virar nos 30, é assim que acontece. Quem disse que eu ia ser política na minha vida? Deputada. Né? Vim de uma família política, deputada, mas eu tenho certeza que eu não estou desejando ninguém. Deputada, nós vamos fazer um intervalo agora. Eu queria voltar colocando em pauta aqui um assunto que eu sei que é muito caro para a comunidade a qual a senhora representa, que é a comunidade do Juruá. A senhora não é uma deputada do Juruá, mas sobretudo de lá. A senhora é uma deputada do Acre. Agora, o tema BR-364 é algo que, me parece, tem sido fragilizado na agenda dos parlamentares federais do Acre. Não estava com a mesma intensidade com que sempre ocorria. E hoje o DENIT está com 7 frentes de trabalho ao longo da BR-364, indo para Cruzeiro do Sul. Queria saber de você, deputada federal Jéssica Salles, como que esse tema tem estado no seu mandato aí em Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e vamos continuar a conversa com a deputada federal Jéssica Salles.